Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Mateus 5, de 13 a 16. Nós queremos continuar uma série chamada Missão Diplomática, e nós queremos dar um subtema para ela nessa noite. Nós temos falado muito de uma missão que foi delegada por Jesus a cada um de nós. Você não está passeando na terra, você tem uma missão nessa terra. Amém? E Mateus 5,13 diz assim: vocês são o sal da terra, que a tornou suportável. Se perderem seu sabor, o que acontecerá ao mundo? Vocês mesmos serão jogados fora e tratados como coisa sem valor. Vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre o monte, brilhando durante a noite, para ser vista por todos. Não escondam a luz de vocês. Versículo 16. Deixem que ela brilhe para todos, e que as boas obras de vocês brilhem para serem vistas por todos, de tal maneira que louvem o vosso Pai Celeste. Quantos podem dizer amém? Amém. Sabe, queridos, eu concordo com a pastora. Nós estamos vivendo um tempo muito fértil no mundo espiritual nesse lugar. Nós estamos contemplando, sabe, o agir de Deus nos corações. Homens orando, mulheres orando, crianças orando, buscando a face de Deus. E Deus tem nos direcionado nesse lugar. Nós não estamos aqui para fazer cultos simplesmente aos domingos e pregar uma mensagem. Nós estamos nos movendo em missão. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: viva em missão. Não se perca, viva em missão. Amém? Como é bonito ver pessoas, aqui a gente tem doutoras, nós temos médicos, advogados, todo mundo servindo, botando um púlpito, botando uma água, recolhendo dízimos e ofertas no estacionamento, empresários no estacionamento. Aqui nós estamos assentados na mesma mesa. Ninguém é mais importante do que ninguém. Não é porque eu estou pregando aqui que eu seja mais importante do que você. O Senhor nos coloca numa mesa, e numa mesa nos iguala. Sabe, em uma época de tantas informações, nós estamos carentes de uma mensagem. Essa que é a verdade. A Bíblia, ela é uma mensagem, sabe, geracional. Ela não é uma mensagem para eventos, para cultos. Não, a Bíblia é uma mensagem geracional. Em tempos de discursos que estão manipulando as pessoas, o que precisamos de fato é de uma mensagem que nos liberte. Você está ouvindo tantas coisas nesses dias de campanha, e muitas delas não irão se cumprir. Quantos entendem isso e concordam? Muitos desses discursos não irão se cumprir, mas você quer uma garantia? A palavra de Deus se cumprirá. Cada vírgula, cada tio, cada cedilha vai se cumprir. Em meio a um tempo de discursos que nos manipulam, nós precisamos de uma mensagem que nos liberte. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você carrega uma mensagem legítima, você não se torna repetitivo, você se torna pedagógico, você se torna didático, você se torna uma voz profética. Se você carrega uma mensagem legítima, você se torna uma voz profética, uma voz que vai além de um evento, além de um dia, além de uma semana, além de um mês, de um ano, uma voz que passa por gerações. Olha, o que o meu avô fez aqui ainda hoje repercute. O que o meu bisavô fez ainda hoje repercute. Sabe por quê? Porque se tornaram vozes geracionais. Não eram discursos, eram mensagens legítimas.
Olhe para alguém que está do seu lado e diga: carregue uma mensagem legítima. A mensagem original que você carrega não é uma mensagem entre muitas, é uma mensagem sobre todas. Eu vou repetir isso para você. A mensagem legítima que você carrega não é apenas uma mensagem entre muitas, é uma mensagem sobre todas. Porque se trata de uma verdade inquestionável para a sua vida, para o seu ministério. Sabe, se você perder a sua mensagem, você perde o seu ministério. Mas se você carregar a sua mensagem, você será um ministério de grande e relevante impacto nessa terra. Sabe o que eu descobri nesses dias? Provérbios 13, 17, que diz assim: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Eu vou ler numa outra versão, Provérbios 13, 17. O mensageiro desleal se depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. E eu vou ler numa terceira versão: o mensageiro que não dá a mensagem certa provoca muitos mal entendidos, mas o mensageiro cuidadoso ajuda outros a viver. Você entendeu por que é importante você carregar uma mensagem legítima? Porque se você carregar uma mensagem pirateada, isso vai trazer confusão, mal entendido, vai adoecer pessoas. Mas se você é um embaixador, como o pastor Elan pregou aqui no domingo anterior, se você é um mensageiro fiel, você será um ministério de cura para as pessoas. Entenda que o poder da sua mensagem não está no seu discurso, no seu intelecto, naquilo que você memoriza, mas naquilo que você experiencializa. A sua mensagem se torna verdadeira quando o seu caráter se torna a sua mensagem. Há tanta gente recomendando o que fazer nas redes sociais, quando deveriam primeiro viver o que recomendam. Entenda isso. Você não está apto para ensinar se você ainda não se tornou um bom aluno. Você não está apto para ser um mestre se você não se tornou um bom discípulo. Amém ou não amém? Eu coloquei no grupo da liderança hoje um recorte de um podcast com o pastor Tel Hayashi, muito conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Ele organizou o Descende, ele é o pastor da igreja Dunamis, né? E ele é muito, muito de Deus, um jovem pastor, né? Levantado em oração pela sua mãe, uma pastora muito conhecida também. E ele estava falando no podcast o que eu já havia lido num livro dele, chamado Next Level, o próximo nível. E ele estava dizendo que ele foi enviado para um discipulador. Ele estava em um país pregando para muçulmanos e Deus disse para a mãe dele, né, através de um homem: o seu filho vai ser o meu discípulo, mande ele vir ter comigo. E esse homem, um africano que mora nos Estados Unidos, né, retornou para sua terra e o Theo foi morar com ele. E ele estava dizendo que ele ouvia coisas duras, coisas duras. E teve uma situação, porque se você olhar no YouTube, você vai ver assim: ele me chamou para brigar com ele. Por quê? Houve um momento de uma reunião, por causa de uma conferência que não deu certo. A conferência não foi boa, a conferência deu prejuízos. E o Theo não foi o culpado, mas alguém se levantou e disse que a culpa era do Theo. E o pastor Theo se levantou e disse: a culpa não é minha, a culpa foi sua, assuma a culpa. E aí então o rapaz disse: não, a culpa foi sua. E o pastor estava comendo alguma coisa, só olhou para o Theo e disse assim: assuma a sua culpa. E ele disse: eu não tenho culpa nenhuma para assumir, não. Ele disse: assuma a sua culpa. Ele disse: vocês estão sendo injustos comigo.
vocês estão sendo injustos comigo. E o rapaz que colocou a culpa nele, também discípulo do pastor, se levantou e disse: você não é homem para assumir a sua culpa? Ele disse: eu sou homem para assumir a minha culpa e também vai encarar você. Em outras palavras, e o pastor disse: não, deixa ele comigo. Você quer encarar alguém? Vem me encarar, eu vou te esperar lá fora, para a gente conversar nós dois na briga. Tirou o terno, levantou a camisa: eu vou te esperar lá fora. Venha, você é machão? E ele não estava entendendo, queridos. Ele não estava entendendo, e se fosse eu e você, talvez não estaríamos entendendo. Mas simplesmente ele ficou questionando aquilo. E sabe como terminou essa experiência? Ele chorando nos braços do pastor. Porque quando ele foi na direção do pastor, ele sentiu tão forte um poder de Deus que ele caiu no chão e se ajoelhou. E quando ele acordou, a camisa do pastor já estava cheia de lágrimas, e ele estava no ombro do pastor, e o pastor orando pela vida dele. E ele perguntou: pastor, o que foi que aconteceu? Você acabou de ser curado do seu orgulho. E ele conta essa experiência por onde ele vai. Esse mesmo pastor, quando ele foi lá pela primeira vez, deixou ele o dia inteiro esperando na antessala dele. E quando ele entrou lá, o pastor disse assim: você quer ser meu discípulo? Quero. Então você tem 7 dias para jejuar e voltar aqui e dizer o que Deus falou comigo a seu respeito. Olha que teste, queridos. Se fosse eu e você, talvez já tínhamos desistido. O que eu quero dizer com isso, amados? Para você ser um mensageiro legítimo, você primeiro vai ter que entender qual é a mensagem. Você vai ter que entender o que Deus está falando contigo. Há pessoas que carregam discursos, opiniões, mas não carregam uma mensagem legítima. Você é chamado para isso. Sabe, nós vamos falar hoje aquilo que vai complementar o que já foi dito em 3 domingos passados aqui. Numa mensagem que eu preguei, que foi o Código da Caverna. Numa outra mensagem que eu preguei, que foi a missão diplomática. E numa terceira mensagem que o pastor Elan pregou, que foi sobre embaixadores. Todas essas mensagens aqui nessa igreja apontam para uma direção específica. Tudo que está sendo liberado aqui não é apenas para te ensinar, é para te posicionar também. Entenda que são 2 estágios. Você precisa aprender e precisa se posicionar diante de novos desafios. Eu quero que você entenda o quadro completo. O quadro maior de tudo que está sendo dito desde da primeira mensagem dessa série até hoje, e que não vai terminar hoje. Amém? A primeira mensagem nos fala que nós estamos numa caverna do treinamento. Você lembra da caverna de Adulão, do Davi? Onde nossas lentes pessoais estão sendo trocadas por lentes missionais. Davi recebe a sua família e 400 homens endividados, amargurados, desprezados. E ele treina aqueles homens para ser os futuros governantes da nação de Israel. Homens que ninguém queria. No pior momento da sua vida, quando ele estava sendo perseguido por Saul. E ele escreve 2 salmos, o Salmo 57 e o Salmo 142. E no pior momento da vida dele, Deus manda gente pior do que ele para ele cuidar. Será que isso tem alguma semelhança com o que você está vivendo? Talvez você esteja vivendo um momento tão difícil e chegou alguém mais difícil para você cuidar. Não despreze isso, Deus pode estar fazendo algo. E essa pessoa pode se tornar alguém do seu futuro. E é esse momento que a gente tira os nossos olhos só da nossa vida, só dos nossos problemas, e passamos a nos oferecer como oferta para outras pessoas. É o momento em que nós submetemos o nosso eu a servo de todos nós. Será que você é capaz de fazer isso? Se você não for, talvez você precisa vir para a briga comigo. Eu espero que você caia no meio do caminho, para a gente não brigar. O que eu estou dizendo? Você precisa baixar sua guarda. Precisa entender. Alguém precisa te tratar. Você pensa que eu já fui tratado, que eu sou tratado?
Não ande perto de pessoas que não são tratadas por ninguém, que não são cuidadas por ninguém, que não são pastoreadas por ninguém, ainda que ela profetize, ainda que ela fale a sua vida inteira. Deus está trocando nesse lugar, esse lugar aqui é uma caverna. Está chegando homens e mulheres endividados, amargurados, ressentidos, que estão vivendo lutas e conflitos pessoais, familiares, financeiros. Mas você está no lugar certo, na geografia da mudança. Deus escolheu esse lugar para mudar o seu coração. Agora se submeta a isso. Mergulhe nesse processo. Viva tudo isso. E Deus vai tirar suas lentes pessoais e colocar lentes missionais. Sabe, na segunda mensagem que nós falamos sobre missão diplomática, nós falamos sobre a identidade de filhos. Quando você realmente viver esse processo nessa caverna, nesse ecossistema de aprendizagem, você vai aprender a ser filho, você vai ter uma identidade real, você vai ser revestido de poder e de autoridade para uma missão diplomática e apostólica que não se resume a esse ambiente, mas a todos os lugares por onde você passar. E é disso que nós vamos falar. Porque você precisa ir para lá com uma identidade, você precisa ir para lá resplandecente, você precisa ir para lá ressonante, e você precisa ir para lá relevante. O que adianta você colocar a Bíblia debaixo do seu braço e simplesmente ter o rótulo de crente ou cristão? Não, a sua identidade é resplandecente, ressonante e relevante. Você recebeu a identidade de filho. A Bíblia diz em Romanos 8,19 que há uma ardente expectativa na criação pela manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda a manifestação de homens e mulheres resplandecentes, ressonantes e relevantes. As pessoas estão esperando com tapete vermelho os filhos de Deus que têm essa identidade. Se você tiver essa identidade, todo mundo vai te chamar para jogar no time deles. Amém? E eu não estava aqui, mas eu posso entender que, como o pastor Elan pregou, nós somos embaixadores, autorizados a trazer uma cultura do céu para a terra. Nós carregamos uma atmosfera celestial dentro de nós. E a nossa pátria não é essa terra, mas nós estamos aqui representando a nossa pátria. Então, nós precisamos manifestar a cultura da nossa pátria. Isso fala de estarmos em um lugar e influenciarmos esse lugar com essa missão diplomática. Nós somos patenteados, revestidos de autoridade para estarmos onde estamos e fazermos a diferença. Sem isso, você não será um sal. Você não preservará. Sem isso, você não irá temperar os lugares onde você está. Você será pisado pelos homens e jogado fora. Que coisa triste é ver as pessoas pisando aqueles que têm o rótulo de cristãos. Ah, pastor, esse aqui, uma vergonha no trabalho, uma vergonha na escola, uma vergonha como pagador. Você é sal pisado. Se você está enquadrado dentro dessas características, você é sal pisado. Sabe por quê, queridos? Naquela época, quando o sal perdia o sabor, o que eles faziam? Eles jogavam sal nas ruas. O sal era jogado na rua. E é por isso que o sal sem sabor não tinha nenhum valor, e as pessoas pisavam no sal. Quando o Senhor disse que nós somos o sal da terra, Ele falou que nós vamos fazer a diferença, e que a terra vai se manter porque tem sal nela, assim como a carne se mantém com a presença do sal, porque naquela época não tinha geladeira, e a carne era salgada para durar mais dias. E hoje nós queremos falar desse tripé da missão diplomática. O tripé da missão diplomática
é sermos resplandecentes, ressonantes e relevantes. Amém? Entenda que Jesus não é o seu ponto de chegada, Jesus é o seu ponto de partida. Quando você se entrega a Cristo e passa a viver segundo aquilo que Ele manda você viver, a sua vida não terminou, pelo contrário, ela começou. Começou a sua nova vida, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Entenda que, alcançar Jesus é começar uma missão. Se você tiver uma experiência com Jesus, você terá uma missão. Quando você sai de uma experiência com Jesus, você é colocado numa missão. Seu chamado não é uma tarefa para Deus, o seu chamado é uma contribuição para a terra. Tem gente que acha que está fazendo favor para Deus. Não, você está contribuindo para essa terra. É muito importante, sabe, porque o texto que a gente acabou de ler, foi o momento em que Jesus ele fala sobre o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, queridos, ele tem uma importância fundamental para a nossa vida. Sabe, tem um livro do N.T. Wright, chamado Eu Creio, e Agora? É bem sugestivo, o título do livro. Eu creio, e agora? O livro fala no que você tem que fazer depois de entregar a sua vida a Jesus. Porque tem gente que diz assim, não, eu já aceitei Jesus, eu já estou garantido no céu. Queridos, a salvação é apenas uma parte do Evangelho, não é o Evangelho todo. Entenda isso. Em nenhum momento da Bíblia se fala do Evangelho da salvação, apesar de que Jesus pregou a salvação. Em todos os momentos Jesus fala do Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino não é apenas a salvação, é a missão que nós temos que cumprir. A salvação é a porta para você viver uma nova experiência em missão. Tem gente que não compreende isso, queridos. E essa mensagem, essa série chamada Missão Diplomática, é para você entender o que aconteceu com você depois de aceitar Jesus. Você agora está em missão. E para você entender isso, olhe para esse momento bíblico. Jesus começou o seu ministério a partir de 30 anos de idade. Até 30 anos de idade, Jesus estava sendo preparado. Ele obedeceu, ele não fez nenhum milagre, ele ficou sob a tutela dos seus pais, ele foi trabalhar numa carpintaria, ele não se exibiu com seus superpoderes na escola, ele ficou quieto até o tempo determinado. Será que você compreende isso? Que existe um tempo para você ficar quieto, existe um tempo de preparação, e existe um tempo de manifestação. Jesus precisava cumprir todas as coisas em obediência, e ele cumpriu. Aos 30 anos, sim, ele inicia o seu ministério, porque para os judeus, aos 30 anos é a idade sacerdotal. E ele vai então se batizar, e depois do batismo ele vai para o deserto, e depois do deserto ele volta para o convívio, e ele vai numa sinagoga, e ele abre o rolo, o livro, que era em rolo, não como é hoje, e ele lê Isaías 61 e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me enviou para libertar, para curar. E quando ele termina de ler, a Bíblia diz que ele guarda o rolo, levanta-se na sinagoga e diz, essa palavra hoje se cumpre em mim. Você imagina o choque? Você imagina o choque que isso causou nos religiosos? A Bíblia diz que ele foi expulso da cidade, queriam matá-lo. E ele vai então para a praia, escolher os seus discípulos, e ele começa então a ensinar sobre o seu reino. E essa passagem que nós lemos, de Mateus capítulo 5,
é o momento em que ele inicia, é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, que fala do Sermão do Monte, quando Jesus explica o seu reino e explica a missão que nós teremos para avançar esse reino na terra. E depois ele passa 3 anos e meio preparando 12 homens para então continuar essa missão. 12 homens, dentre eles um que não quis aceitar. Sabe, queridos, você pode até andar com Jesus, mas isso não significa que você está aceitando tudo que ele está falando. Eu espero que você não tenha como referência Judas. A sua referência são os 11, não Judas. É importante a gente entender isso. Sabe por quê? Porque Jesus ali estava dividindo as coisas. Ele começa a falar coisas chocantes. Porque até então a lei dizia que você poderia perseguir os seus inimigos. A lei dizia que você podia punir aqueles que eram malvados. Mas Jesus começa então a falar de um reino que perdoa os inimigos e que ama os malvados. Uma coisa que começa a ser estranha. E aqueles discípulos, homens, na maioria incultos, que eram pescadores, eles começam a ouvir aquele homem, e eu imagino, sabe, o efeito explosivo que aquilo causou dentro deles. Rapaz, até aqui a gente aprendeu de um jeito, agora esse homem vem falando coisas estranhas para nós. E é nesse momento que eles precisam então decidir quem será o Senhor deles. É uma experiência transformadora. É a experiência da lagarta que precisa aceitar o casulo para se transformar numa borboleta. É uma verdadeira metamorfose. Quantos estão entendendo isso? Para você deixar de ser lagarta e se tornar uma borboleta, para você deixar de se rastejar e alcançar lugares altos, você vai ter que viver um processo de treinamento numa caverna, em um lugar onde você vai ser preparado. Quantos estão entendendo isso? Queridos, você tem que fazer de cada momento da sua vida uma experiência. Sabe, quando eu estava escrevendo isso aqui, me veio à mente a escada aqui atrás. Tem uma escada aqui atrás. E me veio ao coração em transformar essa escada numa experiência. Eu vou transformar essa escada numa experiência. Cada degrau vai ter uma palavra. Quando chegar no meio, vai ter uma expressão. E quando você chegar no topo, vai ter uma palavra também para você que alcançar até o último degrau. Eu só vou te adiantar que no meio da escada vai ter uma frase: não pare no meio. Eu quero que, sabe, cada um que suba para falar com o pastor, com qualquer um ali em cima do escritório, viva uma experiência ao subir a escada. Eu sei que depois que a gente fizer isso, muita gente vai querer subir essa escada, né? Só para viver essa experiência. Mas a intenção é preparar você para qualquer momento da sua vida. Você está passando por uma porta, Jesus é a porta. Você está bebendo água, Jesus é a água viva. Você está comendo, Jesus é o pão que desce do céu. Tudo precisa ser uma experiência de treinamento na sua vida. Bota casaco, tira casaco, bota casaco. Você está entendendo? Existem bênçãos que estão disfarçadas em treinamento. Existem promoções que estão disfarçadas em treinamento. Davi lá com aquelas ovelhas, seu pai não o reconhecia como um filho legítimo, assim como os outros que estavam servindo o exército, tinham status. Ele estava cuidando das ovelhas, tocando a sua harpa e fazendo salmos. Ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa e se preparando para uma grande promoção. No treinamento. Sabe, há uma imagem bem marcante, se você assistir no YouTube, o lançamento da nave espacial, a primeira nave espacial tripulada que pousou na Lua, Apollo 11. Você vê o lançamento dessa nave, e quando essa nave,
ela sai da atmosfera e entra na estratosfera, parte dela é, sabe assim, descartada. Os propulsores, ou as turbinas que fizeram aquela nave subir até aquele lugar, são descartados. Você percebe que algo cai e fica uma parte menor, que é justamente a parte que os astronautas estão. Sabe por quê? Porque na estratosfera, aquela parte já não tem mais utilidade nenhuma. Ou seja, naquele outro ambiente, naquele outro nível, algumas coisas já não, que te levaram até lá, já não servirão mais para você. Há coisas que Deus quer dispensar da sua vida, assim como diz em Hebreus 12:1, visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos da tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira que Deus pôs diante de nós. Há coisas que serviram para a sua vida, mas que agora são embaraços. Há coisas que fizeram você ir mais rápido, mas agora estão atrasando você. Há coisas que você precisa se desfazer delas. E é justamente nessa caverna do treinamento, nesse ecossistema da aprendizagem, que o Senhor vai mudando você e te tornando um filho legítimo, um homem de governo, alguém que vai chegar no lugar e que vai fazer a diferença. É justamente nessa experiência que você vai adquirir esses 3 pilares da sua missão. É muito importante nós entendermos isso, queridos. Olhando para essa metamorfose na nossa vida, nós estamos sendo ensinados, mas nós estamos sendo posicionados. Talvez não deu tempo de falar dessas 3 características, eu acho que eu vou falar só semana que vem. Em Joel 2,7 diz, os valentes correrão como homens de guerra, subirão os muros, irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Esse texto aqui fala de um exército organizado, onde cada um sabe o seu lugar, e ninguém marcha fora de uma sincronia. Você está entendendo? O exército, queridos, ele é poderoso, não porque tem muitos soldados, mas porque ele é muito organizado. É estratégico, cada um conhece o seu lugar, a sua posição, ninguém deseja o lugar do outro, ninguém se compara a ninguém, cada um está na sua fileira, cada um faz aquilo que lhe foi designado, e existe diferenças dentro de um exército, assim como o Senhor falou de uma parábola, onde Ele deu 2 talentos para uns, 5 para outros e 1 para outro. Se não houvesse essas diferenças, se daria a mesma quantidade de talentos para todo mundo. E aquele que multiplicou mais, governou mais, influenciou mais. Aquele que multiplicou 5 talentos, recebeu a seguinte promoção: você governará sobre 10 cidades. Entenda que o Senhor deu e foi embora, e voltou para prestar contas. Assim é a nossa vida no treinamento. O Senhor está investindo algo em você, sabendo que você é capaz de multiplicar, e Ele vai voltar e prestar contas. E se você multiplicou, você será promovido. Davi, por ter sido fiel, quando ele foi lutar com Golias, ele já estava preparado, porque ele já havia matado um leão e um urso cuidando das ovelhas. Por isso não foi difícil ele matar Golias, que queria, afrontar o exército de Deus. Prepare-se, treine, acorde todos os dias para treinar em missão, como um soldado, se preparando para uma guerra,
para se tornar vitorioso e tomar posse do território do inimigo, porque nesse lugar você governará. Servir os outros é maior do que o autosserviço. Por isso nós estamos sendo treinados para termos lentes missionais. Em 2 Timóteo 2,4 diz que nenhum soldado em missão se distrai com as coisas dessa terra. Nenhum soldado se embaraça, não deixa nada se enroscar nos seus pés, não deixa para não se atrasar. É possível que muitas pessoas estão atrasadas porque estão embaraçadas. Essa é uma noite para você tirar os embaraços dos seus pés, para correr livremente a corrida que está proposta para você. Amém? Porque Ele faz os teus pés como os da corça. Ele habilita os teus pés para os lugares altos. Abacuque 3,19. A vida cristã é uma vida orgânica. A mensagem de Cristo não é uma mensagem religiosa, é uma mensagem que promove crescimento e expansão. E nós estamos vivendo uma estação de expansão. Pelo menos aqueles que estão mergulhados nesse entendimento estão se expandindo de dentro para fora. Ontem eu falei para os homens o significado de ser um homem segundo o coração de Deus. Queridos, tudo começa a crescer a partir do nosso coração. É por isso que o medidor da nossa espiritualidade é o nosso coração, e não a nossa altura, a nossa aparência, a nossa performance. Quando Samuel foi ungir o novo rei, ele queria olhar para esses condicionantes humanos, culturais. Deus disse: ei, Samuel, não, eu não olho para a aparência, eu não olho para a altura, eu não olho para o número de curtidas, eu não olho para o número de seguidores, não, eu não olho para a intelectualidade, eu olho para o coração. Ele está vendo seu coração agora? E o seu coração é um medidor da sua espiritualidade. É por isso que Jesus, nesse Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo 8, ele vai dizer: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Querido, se você estiver em pecado, se você estiver sujo, você não vai ver Deus. Porque a Bíblia diz em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é que você não peque. Não, Davi era um homem que pecava sucessivas vezes, mas ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia, ele recomeçava. E esse é o segredo de uma espiritualidade sadia, é você saber que você pode recomeçar, e a matéria-prima é o seu arrependimento. Arrependa-se. Mateus 5,5, Jesus vai dizer assim: não escondam a luz que há em vocês. Preste atenção que o Senhor nos chama de sal da terra, Ele nos chama de luz, Ele nos chama de sal, e Ele diz que as nossas obras precisam ser vistas diante de todos. Aqui reside esse tripé da diplomacia, daqueles que estão representando o rei: luz, resplandecentes. Nós somos luz. Nós temos que verdadeiramente brilhar durante as trevas. Isso nós vamos explicar com mais calma. Nós somos ressonantes. Nós somos o sal da terra. Um pouco só faz uma diferença. E nós temos que mostrar boas obras. As boas obras é a nossa espiritualidade visível. A espiritualidade é invisível, mas existe uma espiritualidade visível, é as nossas obras. Entenda isso. Você não precisa ficar publicando o que você faz, basta fazer, que Deus publica. Porque a Bíblia diz que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Querido, sucesso não é ganhar dinheiro, não é se tornar inteligente, sabe? Não é vencer na sua profissão. A essência
mais profunda de sucesso é estender influência. É estender influência. Sabe por que que você ouve uma palavra de uma pessoa e ouve essa mesma palavra de outra pessoa e uma delas te impacta? Porque, queridos, em uma é apenas uma palavra, em outra é resultado de uma experiência que viveu. É por isso que às vezes, sabe, a gente diz uma coisa tão simples para alguém e alguém é impactado. E você se pergunta, eu só falei aquilo, mas foi impactada, porque você viveu aquilo e agora você se tornou autoridade sobre aquilo para liberar sobre alguém. Agora, quando você fala o que você não vive, isso não tem poder nenhum, impressiona, mas não transforma. O que você fala e não vive, impressiona, mas não transforma. Como é bom saber, conhecer uma pessoa, e quando ela fala, você diz, eu sei que esse homem e essa mulher vive isso que está me aconselhando a viver. Por isso você tem que ter discipuladores reais. Discipuladores virtuais são perfeitos demais para você. Você tem que ter discipuladores reais, homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, mas que carregam uma mensagem legítima, capaz de impactar a sua vida. Leia A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Você vai ser impactado com uma mulher que está ensinando os cristãos a viver em um nível onde a sua imperfeição também é um ministério para muitas pessoas. Ela transformou a imperfeição dela em um ministério para muitas pessoas. A importância de aprendermos isso, queridos, é porque nós estamos em uma missão. Eu gosto muito da visão dos 7 montes, 7 esferas, 7 montanhas, como queiram dizer. E eu até descobri esses dias que Loren Cunningham, o homem que recebeu essa visão, juntamente com outro homem chamado Bill Bright, eles eram amigos, um ainda está vivo. E um disse para o outro, Bright, eu sonhei com algo que eu preciso te contar. E o outro disse, eu também sonhei com uma coisa que eu preciso te contar. E eles sonharam o mesmo sonho. Quando eles conversaram, eles entenderam Deus trazendo uma onda sobre as 7 áreas de influência da sociedade: família, religião, educação, governo, mídias, artes e economia. Eles entenderam que uma onda iria passar e varrer o mundo inteiro, trazendo o evangelho do reino, e nasceu a Jocum, Jovens com uma Missão. A Jocum nasceu com 2 jovens, que estavam prestando serviço para uma comunidade. Hoje a Jocum tem navios, hoje a Jocum tem aviões, hoje a Jocum vai em lugares que muitas pessoas, muitas igrejas não entram. Loren Cunningham é um dos únicos homens que já viajou todas as nações da terra e ainda está vivo e mora no Havaí. E eu descobri, e até entendi que isso é profético, que tudo isso aconteceu em 1975, o ano em que eu nasci. Acho que eu estou debaixo de uma palavra profética, porque eu amo esse negócio de colocar gente em lugares de influência para representar o reino. Eu gosto de treinar pessoas treináveis, para que elas verdadeiramente representem um reino. Sabe, para criarmos uma cultura permanente, não basta uma pregação dominical, é preciso uma mensagem geracional. É preciso entendermos essas 3 dimensões, porque a igreja, ela serve a Deus, ela serve os cristãos e ela serve também os não cristãos. São 3 dimensões onde a igreja atua. E nós precisamos entender isso. Você está sendo preparado, você está sendo treinado para viver tudo o que você está recebendo aqui, lá fora. Porque
A qualidade de a essência de uma igreja, ela não é medida pela quantidade de pessoas que entram, mas pela qualidade das pessoas que saem. Porque esse lugar aqui é um lugar para te transformar, para te treinar, mas não é para você ficar o tempo todo nessa condição. Deus está te chamando para crescimento. Deus está te chamando para avanços. Isso vai ter que mexer com a sua agenda. Vai ter que mexer primeiro com a sua mentalidade. Porque você nunca será capaz de mudar uma realidade se você não permitir que Deus mude a sua mentalidade. Antes do profeta falar ao vale de ossos secos, Deus teve que falar a ele. Teve que perguntar se ele estava crendo naquilo. E ele teve que liberar a palavra, a mensagem legítima. E aí então tudo ao seu redor começou a mudar. Nada vai mudar se você carrega um discurso. Nada vai mudar se você fala o que não vive. Mas comece a viver o que você fala. E você vai começar a ver mudar o que você vive. A importância disso é nos tirar de um lugar de engano. E Jesus estava dizendo: vocês precisam assumir o protagonismo nessa terra. Vocês são luz, vocês são sal. Não é? Vocês não são o sal do céu. Vocês são o sal da terra. Há uma missão no sal. Há uma missão na luz. Não escondam a luz que há em vocês. Vocês são uma cidade edificada sobre a montanha. Todo mundo está vendo. Agora, como estão definindo você? Como estão definindo você? Ou melhor, como Deus te define? Porque reputação é aquilo que o homem diz a seu respeito, mas caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. É aquilo que Deus diz a seu respeito. E a melhor definição é aquela de Deus, não é dos homens. Sabe, você está sendo chamada para uma missão importante. E que sem ela, sem essa missão, o mundo não se tornará melhor. A sua missão vai tornar o mundo um pouco melhor. E juntando todos nós em uma missão, nós vamos tornar o mundo muito melhor. Por isso nós estamos pregando essa série de mensagens, para que você saia desse nível de frequentador, de consumidor de mensagens dominicais, de frequentador de cultos ou de igrejas, e comece a se tornar protagonista de uma missão, sal na terra, luz do mundo. Resplandecente, ressonante e relevante. Você terá uma luz, você terá uma voz e você terá obras, resultados. Amém? Resultados. Porque os seus resultados definem o seu nível de comprometimento com a sua missão. Você está pisando em resultados. Você está numa atmosfera de resultados. Você está vendo, se você passar 3 semanas, 4 semanas sem vir aqui, você já vai ter coisas diferentes. Algumas visíveis e outras não, porque esse lugar está em movimento. E você está diante de resultados. Quando você entra naquela rua, você está diante de resultados. Quando você entra nesse estacionamento, você está diante de resultados. Quando você entra nesse prédio, você está diante de resultados. Homens e mulheres se moveram em missão para trazer tudo isso à existência. E estão se movendo para trazer muitas outras coisas, à existência. Nosso pastor vai estar aqui dia 23, acho que é 23, é quinta-feira. Ele vai estar passando pelas igrejas. Nós vamos fazer um culto maravilhoso para receber o nosso pai, o meu pastor. E certa vez ele pisou aqui, alguns estavam, e ele olhou ali naquele estacionamento, e Deus deu para ele uma imagem de um grande galpão construído ali. E ele passou o final de semana falando isso para mim. E até hoje ele fala. Porque, queridos, o nosso próximo desafio vai ser construir um grande galpão ali atrás.
Isso aqui vai se tornar um auditório menor. Para você que não me conhece, que está vindo a primeira vez, eu te dou o desconto de você duvidar. Mas para quem anda comigo, sabe que nós já viemos de mais longe. E nós vamos fazer isso agora, com menos dor, porque já chegamos até aqui e nos tornamos experimentados. Porque os seus desafios não é para te desgastar, os seus desafios é para te fortalecer. O que você está vivendo não é um final, é o início de uma nova etapa para você ser melhor. E eu vou deixar para falar de cada um desses, desse tripé aqui, desse tripé, no próximo domingo. Amém? Você vai entender o que é ser resplandecente, ressonante e relevante, a partir do seu coração, da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, da sua igreja e diante de toda essa sociedade. Porque aqueles homens que passaram 3 anos e meio com Jesus, causaram uma revolução na terra. E é por isso que a gente tem que passar nessa caverna. E eu encerro falando de uma passagem que tem, me acompanhado durante muito tempo, que é Josué 5. É o momento em que aqueles filhos que nasceram no deserto, eles não saíram do Egito, seus pais saíram do Egito, não creram na promessa, não se moveram em missão, morreram no deserto, geraram filhos e morreram no deserto. E os filhos que nasceram no deserto, foram com eles que Deus então entrou na terra da promessa. Só que antes de entrar na terra da promessa, em Josué 5, o Senhor teve que colocá-los numa caverna, em Gilgal. E naquele lugar o Senhor disse: Josué, faça facas de pedra e faça uma cirurgia em cada homem naquele lugar. Uma circuncisão, que era um sinal da aliança com Deus, que era uma cirurgia que era feita nas crianças ao 8º dia de nascida, nas crianças do sexo masculino. Agora imagina Josué, eu conto isso, por onde eu vou, tendo que operar os homens já formados, no seu órgão genital masculino, cortando a carne, porque circuncidar significa remover a carne, e isso fala de retirar embaraços, retirar pecados. Na verdade, Deus estava dizendo: eu preciso fazer uma aliança com esses meninos, porque eles são órfãos, os pais deles não circuncidaram eles, eles ainda não são filhos legítimos, eu preciso primeiro circuncidá-los, fazer uma aliança. Em Gênesis 17, Deus disse a Abraão: o sinal da aliança entre mim e o meu povo será a circuncisão. Queridos, até então os pais daqueles que entraram na terra prometida viviam dizendo: ah, que saudade do Egito, que saudade daquela cerveja, que saudade daquelas festas, que saudade daquele baseado, daquele cheiro, que saudade. Tem gente que ainda sente saudade. Quem está falando para vocês é um ex-viciado, que nenhum centro de recuperação conseguiu recuperar. Só Jesus me recuperou. E hoje eu passo por um bar, eu sinto a compaixão das pessoas. E quando eu tenho minhas decepções, quando eu erro, quando eu peco, eu não sinto vontade de beber, eu sinto vontade de me arrepender. Porque tem gente que basta pecar que quer... Eu vou aproveitar que eu já pequei mesmo, eu vou encher a cara. No outro dia eu apareço na casa do pastor e peço para ir reconciliar. Eu vou fazer, eu já me desviei, eu sei o que é isso. E aí, queridos, o que acontece? O Senhor faz então uma cirurgia ali na vida. E aí, aquela geração que nasceu no deserto e foi circuncidada, entrou na terra prometida, porque agora eram filhos legítimos, tinham identidade. E você nunca vai entrar numa terra de promessa sem ser um filho legítimo. Aí você pensa que em algum momento esses filhos legítimos olharam para o Egito? Não, eles nunca quiseram voltar para o Egito.
eles queriam ir mais além. Eles começaram a se mover em missão. Eles disseram: vamos conquistar cada palmo dessa terra para o Senhor. Porque quando você tem identidade, você não quer fazer a sua vontade, você quer fazer a vontade daquele que te alistou no exército dele. Você perde a sua vontade, porque você quer fazer a vontade daquele que te chamou. Da mesma forma, Jesus, com 3 anos e meio, preparou aqueles homens para não ter vontade própria, mas para ter a vontade daquele que o chamou. É assim que acontece a metamorfose. Você para de ser, o centro da sua vida, e passa a colocar a causa, a missão, como centro. Então, nessa noite, eu quero te dizer que você está sendo treinado para que você viva uma missão. E nesse caminhar da missão, eu já quero chamar o ministério aqui. No caminhar da missão, você vai receber coisas que parado você jamais receberia. Escute isso. Pelo fato de você obedecer e andar, mesmo sem saber todas as coisas, você vai receber aquilo que parado jamais receberia. Então, olhe para alguém que está do seu lado e diga: mova-se em missão. Tem gente que está parado, esperando uma resposta, esperando o tempo adequado, esperando alguma coisa acontecer, terminar, casar, faculdade, emprego, casa, carro, para poder então se mover. Talvez você vai cansar de esperar. Você está esperando algo melhorar na sua casa, nas suas finanças, algo melhorar, Deus está dizendo assim: só se move, que eu movo o restante. Porque a Bíblia diz que quando Deus disse ao profeta: fale a esses ossos secos, quando ele falou, a Bíblia diz que houve um barulho de ossos se juntando. Você imagina, queridos, os ossos da perna se procuraram, os ossos do braço se procuraram, os ossos do tórax se procuraram, tudo se uniu de forma orgânica e ordeira. Basta você carregar a mensagem legítima, liberar essa mensagem, se posicionar, e tudo vai começar a se mover. Amém? Quando Jesus disse para aqueles leprosos, os 10, vão e mostrem-se ao sacerdote, aquilo era um absurdo, porque jamais um leproso se apresentaria diante de um sacerdote leproso. Ele seria punido, porque os leprosos nem autorização para ficar na cidade tinham. Eles tinham que ficar de quarentena fora da cidade, fora do convívio da sua família. E Jesus, de repente, ele diz assim: vão se mostrar ao sacerdote. Ele não disse: sejam curados. Aqueles homens saíram dali leprosos. E eu imagino os 10 caminhando. Cara, nós vamos obedecer à voz de Jesus, mas nós corremos o risco de pegar uma punição muito grande. Mas o que nos custa obedecer? E eles foram andando. E eu fico imaginando, eu gosto de criar cenas na minha cabeça. 10 leprosos andando. Cara, está chegando perto. Mas vamos lá. Vamos na fé. Vamos nos mover. Vamos falar com o sacerdote. E de repente, um olha para o outro. Diz: cara, tua pele está limpa. É mesmo? A sua também. Enquanto eles iam, diz a Bíblia, eles foram curados. Enquanto eles se moviam, eles foram curados. Eles se moveram em uma missão, em obediência. O que você está fazendo parado?
É em movimento que as coisas vão acontecer. Fique de pé nessa noite. Eu quero que você se movimente em espírito nessa noite. Há uma missão, há uma palavra, há uma mensagem legítima que você precisa carregar. Para aqueles leprosos, a mensagem foi: vão e se mostrem ao sacerdote. Para você, talvez a mensagem seja: vá e se mostre na sua casa, vá e se mostre no seu emprego, vá e se mostre diante dessa cidade. Porque uma cidade sobre a montanha não pode ficar escondida. A luz não pode ficar debaixo do alqueire. Ela tem que ficar no centro da casa, para iluminar a todos. Ei, você foi chamado para iluminar a muitos.